Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou o professor Gustavo Machado, sou procurador do Distrito Federal, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-procurador do Estado de Goiás e professor aí já há bastante tempo de Direito Constitucional. E durante essa semana aqui no TV Justiça eu tenho tratado do tema Pacto Federativo, esse tema que é tão importante e que vai ser pauta aí de muitas discussões nos próximos anos. Eu tenho aqui o prazer de ter comigo dois alunos, a Eduarda, que é aluna de Direito da UNB, e o José Rodrigues, que é aluno de Ciências Políticas também da UNB. Aliás, muito bom ter um aluno de Ciências Políticas aqui, já que a Constituição já foi definida um dia como o Estatuto Jurídico do Político. Ou seja, nenhuma área do direito é tão familiar à política que o direito constitucional, já que eles andam junto. Então, muito bacana a presença dele aqui. Vou começar primeiro pelas damas, pedir a Eduarda para fazer a primeira pergunta. Olá, professor. A minha primeira pergunta é quais são as principais formas de Estado vigentes no mundo e como elas se conformam para a efetivação da cidadania? Bem, há duas formas de Estado que são básicas. A primeira é a forma de Estado unitário. Na forma de Estado unitário, nós temos uma única esfera de governo dentro daquele território. Como eu pude definir aqui nas aulas, forma de Estado é a maneira como o poder é distribuído dentro de um território, é a distribuição geográfica desse poder. E o Estado unitário é uma dessas formas de Estado e nele a gente tem uma única esfera de governo dentro do território. O Estado unitário ele pode ser simples, pode ser desconcentrado ou pode ser descentralizado. São variações dentro de um Estado unitário. No Estado unitário simples, não tem nenhuma divisão territorial, nem para fins administrativos. Imagine uma cidade que não tem sequer bairros, por exemplo, nada. Já no Estado unitário desconcentrado, nós temos divisões territoriais para fins administrativos. E essas divisões territoriais recebem algumas competências administrativas importantes, mas ainda não têm personalidade jurídica. E os representantes ali são meros representantes do poder central, eles não recebem delegações administrativas importantes. E a outra forma de Estado unitário é o Estado unitário descentralizado. Nesse Estado também tem uma só esfera de governo, mas existem divisões territoriais, essas divisões territoriais possuem personalidade jurídica e, além disso, essas regiões recebem delegações administrativas importantes do poder central. Então, esse é um tipo de Estado que é unitário. O outro tipo é o Estado descentralizado. No Estado descentralizado, nós temos mais de uma esfera de governo atuando dentro daquele território. É igual aqui. Aqui nesse pedacinho que a gente está, a gente tem a União do Distrito Federal. Se estivéssemos fora do Distrito Federal, nós teríamos União, Estado e município. Então, há mais de uma esfera de governo. As formas mais importantes de Estado descentralizado é o regional, o italiano, onde o Congresso Nacional, o Parlamento, elabora um estatuto e diz qual é a autonomia que essas regiões vão ter. O Estado autonômico ou espanhol, que as regiões elaboram seus próprios estatutos, elas dizem qual é a autonomia que elas querem ter e submetem isso ao Parlamento. E o Estado federal, que é o que a gente vive, que é um Estado em que a própria Constituição garante a autonomia aos entes federados, no nosso caso aqui, estados e municípios. Como você pode observar, é complexo. Há vários tipos de formas de Estado e há variações dentro do Estado unitário de um Estado federado, há variações. E essas variações servem para adequar cada Estado à sua realidade. É muito interessante a sua pergunta, porque a forma de Estado está diretamente ligada ao exercício da cidadania. Enquanto mais aproximarmos o cidadão do poder político, isso se faz muito através da forma de Estado, mais esse cidadão vai poder participar. O cidadão, por natureza, está mais próximo do vereador, do prefeito, do que do deputado federal, do senador, do presidente da República. Então, há um ganho de cidadania quando a gente aproxima o poder, essa distribuição geográfica do poder do cidadão. Bem, vamos agora ouvir uma pergunta de um internauta. Eu sou Priscila, estudante do 9º semestre da Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo. Eu pretendo seguir a carreira de advogada e eu sei da importância do direito constitucional nessa trajetória. Por isso, professor Gustavo, gostaria de fazer uma pergunta.
Qual a diferença entre confederação e federação? Oi, Priscila. Olha só, eu tive a oportunidade de falar sobre isso aqui nas aulas e de uma maneira muito interessante. Essa foi uma pergunta que me fizeram na minha prova oral da Procuradoria do Estado de Goiás. E me fizeram exatamente essa pergunta que você fez. Qual é a diferença de uma confederação para uma federação de estados? E a primeira coisa que veio à cabeça na hora de responder essa pergunta lá na prova oral foi a característica da indissolubilidade. A federação, ela é indissolúvel. Um dos princípios que regem a federação é a vedação do direito de retirada, a vedação do direito de secessão. É um pacto eterno, inquebrável. Já a confederação, não. Na confederação, esse pacto, ele é solúvel, ele não é eterno. A qualquer momento, pode um membro dessa confederação deixar a confederação. Pode até sofrer algum tipo de sanção internacional, mas ele pode deixar aquela confederação. Perceba o seguinte, a confederação é formada por estados soberanos e justamente por eles manterem essa soberania que eles podem deixar a confederação. Já na federação, nós temos entes autônomos, eles têm autonomia. Justamente por ter autonomia, eles estão dentro de um pacto que não pode ser quebrado. Aquela união é indissolúvel e essas duas características marcam a diferença entre uma confederação e uma federação de estados. Vamos agora à pergunta do José Rodrigues. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, supondo que os municípios tenham mais poder de legislar, como é que o cidadão poderá lidar com as diferenças de legislação entre um município e outro, quando ele for circular pelas cidades? Bem, a pergunta é muito boa. Olha só, essa diferença de legislação, ela deve ocorrer na exata medida das diferenças locais, das peculiaridades locais. A pedra de toque em relação ao município, está lá no artigo 30 da Constituição, é o interesse local. Aquilo que é de interesse local tem que ser dado apenas ao município. Aquilo que extrapola o interesse local não pode ser atribuído apenas ao município. Então, esse é o ponto que a gente tem que chegar. Por exemplo, às vezes uma velocidade de 80 km por hora aqui em Brasília não é nada demais. Mas, de repente, num município muito pequeno, que só tem ali a igreja, a prefeitura, a pracinha, uma velocidade de 80 km é algo muito exagerado. Então, cada município vai ter a sua peculiaridade, vai ter a sua especificidade. E é essa especificidade que tem que valer para sabermos se o município pode legislar ou não sobre aquela matéria. Conviver com diferenças de legislações, isso aí é próprio de qualquer federação. Isso existe em qualquer federação do mundo, inclusive na nossa. Isso não é o maior problema. O maior problema aqui, a solução é que isso seja feito de forma racional, que algo que extrapola o interesse local não seja competência do município. Vamos então para mais uma pergunta de um internauta. Eu sou Natália, estudante do 10º semestre da Faculdade de Direito da Universidade de Salvador, na Bahia. Dentro do direito, eu pretendo seguir carreira no Ministério Público e sei a importância do direito constitucional para isso. Nesse sentido, eu gostaria de saber do professor Gustavo se o federalismo centrífugo seria uma regra para os estados descentralizados. Oi, Natália. Natália é o nome da minha filha mais nova. Olha só, Natália, não é uma regra. Um estado descentralizado, primeiro cuidado com essa definição, porque o estado descentralizado ele pode ser de 3 tipos, como eu disse aqui. Ele pode ser um estado descentralizado regional, um estado descentralizado autonômico ou um estado descentralizado federal. Então, há vários tipos. Essa classificação de centrífugo e centrípeto a gente usa para a federação. Não, pode ser de vários tipos. A Federação Americana, por exemplo, é uma federação descentralizada, como toda federação, e é centrípeta. Ela surgiu de estados soberanos que, ao longo da história, foram cedendo competências para um ente central. Então, é de fora para dentro, por isso que a gente fala que é centrípeto. Foram estados soberanos que se juntaram, criaram uma federação e, paulatinamente, cederam competências para esse ente central.
Já a nossa federação, nós somos um Estado federado, assim como é o americano, a nossa federação é centrífuga. Nós surgimos como um Estado unitário lá na Constituição de 1891 surgimos como um Estado unitário lá na Constituição de 1824 e nos tornamos um Estado federado na Constituição de 1891. Então aqui foi o contrário, a gente saiu de um Estado unitário para um Estado federado. Há uma tendência histórica de saída de competências desse ente central para os entes regionais. Aqui é centrífugo, é de dentro para fora. Então veja como não tem regra. Um Estado descentralizado federado pode ser tanto centrífugo quanto centrípeto, depende do movimento histórico que ocorreu. Bem, agora vamos ouvir a pergunta da Eduarda. Professor, nessa perspectiva histórica e tendo em vista a concepção de municípios apresentada por Vitor Nunes Leal, em Coronelismo, Inchado e Voto, no seu livro mais famoso, descrita como regiões peculiares entre si e mantidas por coronéis símbolos do poder privado, como o federalismo se organiza atualmente? Bem, a pergunta é bem interessante. Vejam, o federalismo, e não só o federalismo, mas a nossa evolução histórico-constitucional, ela vem ocorrendo justamente para diminuir o poder dessas coronéis, dessas pessoas dessas famílias que sempre tiveram uma influência muito grande nesses locais. E qual é a melhor forma de fazer isso? Talvez essa tenha sido a principal razão, ou uma das principais razões, para que o Constituinte de 88 elevasse os municípios à condição de ente federado. Porque a partir do momento que os municípios se tornam entes federados, as suas competências decorrem diretamente da Constituição Federal. As suas competências não decorrem mais de uma concessão de uma família, ou da concessão do Estado, nem da concessão da União. As competências decorrem diretamente da Constituição Federal, que está acima de todos eles. Então, essa é uma forma de afastar um pouco essa influência dessas famílias do coronelismo. Então, eu acho que sim, a forma federativa do Estado, ela contribui para poder acabar com essa prática perversa que o Brasil viveu durante muito tempo. Um outro instituto que a gente pode lembrar é o incidente de deslocamento de competência, que está previsto na Constituição. Se um crime é praticado num local e há grave repercussão para os direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode pedir ao STJ para deslocar a competência do Estado, para julgar aquele crime, do Estado para a Justiça Federal. Então, veja, essa é uma forma também de tirar a influência local para que um crime seja julgado de forma independente por um órgão que tem caráter nacional. Então, espero vocês no próximo bloco com mais perguntas. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do Saber Direito Responde. Vamos lá para a pergunta do aluno José Rodrigues. Professor, supondo que os municípios tenham mais poder para legislar, não existe um risco, dada essa capacidade de legislar, quem vai fazer o controle constitucional de tantas leis, de tantas possibilidades de legislação? Bacana. Olha só, o controle de constitucionalidade ele é muito importante porque ele garante a supremacia da Constituição. Um doutrinador super importante chamado Conrad Hess, ele vai falar da força normativa da Constituição. Toda norma constitucional, por mais aberta que seja, ela tem uma grande força normativa. Só que ele vai dizer que essa força normativa depende de algo que foi traduzido para a gente como vontade de Constituição. O que é essa vontade de Constituição? É a predisposição dos agentes sociais de cumprir a Constituição. Isso é fundamental. Sem isso, a Constituição perde sua força normativa. Então, atribuir mais competências legislativas para os municípios não pressupõe necessariamente que a Constituição será mais ou menos desrespeitada. Acho que esse raciocínio depende muito da experiência histórica que a gente for viver quando isso acontecer. E o controle de constitucionalidade vai continuar acontecendo, tanto em relação à Constituição estadual, quanto em relação à Constituição Federal, em razão dessa dupla simetria. E os instrumentos estão aí, tanto o controle concentrado de constitucionalidade, através, por exemplo, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação de controle de constitucionalidade que permite o controle abstrato de
de constitucionalidade de norma municipal, ou mesmo através do controle difuso de constitucionalidade também. Então, o controle vai continuar existindo e não acho que a gente precise pressupor que a Constituição será mais descumprida se os municípios tiverem mais competências para legislar. Vamos a mais uma pergunta de um internauta. Professor, a minha segunda pergunta sobre o tema é: o que é autonomia municipal e em quais capacidades ela se assenta? Autonomia municipal nada mais significa que a capacidade de legislar e de tratar dos assuntos que são do seu interesse. Autonomia é isso. Autonomia é a capacidade de cuidar dos assuntos que são seus. E a Constituição Federal de 88 deu autonomia aos municípios. Quais são esses tipos de autonomia, como você perguntou? É a autonomia política. A autonomia política é a capacidade de se auto-organizar e de legislar sobre os assuntos do seu interesse. Isso se dá principalmente através da Lei Orgânica Municipal, que formalmente não é Constituição, porque ela não é fruto de um poder constituinte decorrente, mas materialmente é Constituição sim, porque ela trata de assuntos constitucionais. Através da autonomia administrativa, que é a capacidade de gerir os seus recursos humanos, de gerir os seus recursos materiais, nomear um servidor, fazer uma licitação, por exemplo, e através da autonomia financeira, que é a capacidade que os municípios têm de arrecadar os seus próprios recursos e de decidir como gastar esses recursos, através de uma lei orçamentária local. Então, com a autonomia política, administrativa e financeira, o Constituinte de 88 deu autonomia aos municípios, que é a capacidade de cuidar dos assuntos do seu interesse. Bem, vamos lá, Eduarda, próxima pergunta. Professor, a minha pergunta ainda versa um pouco sobre a autonomia dos municípios. Já que ela foi recebida na Constituição de 88, os governantes municipais, eles fazem uso dessa autonomia para se opor ao Estado ou eles ainda versam sobre matérias conforme ao Estado, a legislação do Estado? Bem, essa relação, legislação do Estado, legislação estadual, legislação federal, é algo complexo. Eu disse aqui durante as aulas que a federação normalmente ela é de 2 níveis. Se você olhar em qualquer outra federação do mundo, nós temos federação de 2 níveis. A gente tem um ente central e um ente regional, e entes regionais. Aqui nós temos uma federação de 3 níveis. A gente tem a União, tem os estados e tem os municípios como ente federado. Eu até brinquei dizendo o seguinte: se dá para complicar um pouquinho, por que não, né? Vamos complicar mais um pouco aqui no Brasil. Então a gente tem 3 esferas de governo, 3 entes legislando sobre as nossas vidas. E essa é realmente uma relação complexa. Da mesma forma que o Estado-membro não tem que seguir, não tem que copiar, melhor dizendo, a Constituição Federal, os municípios, nas suas leis orgânicas, não devem copiar a Constituição Estadual. Só vale entender os municípios como entes federados se eles puderem ser diferentes uns dos outros e diferentes da própria Constituição Estadual. O limite para isso é a observância de alguns princípios básicos da Constituição Estadual que vão dar a eles simetria, que vão dar a eles semelhança. Eles vão ser semelhantes, mas podem e devem ser diferentes em suas leis orgânicas, sem que isso resulte num descumprimento da Constituição Estadual. Bem, é isso. Vamos a mais uma pergunta de um internauta. Professor, minha segunda dúvida sobre o assunto é quais seriam os limites do poder constituinte derivado, ou seja, da competência dos Estados-membros de elaborarem sua própria Constituição. Legal, Natália. Esse foi um tema também abordado nas nossas aulas. Só lembrando que o poder constituinte derivado pode ser de 3 tipos. O poder constituinte derivado pode ser de reforma, de revisão ou decorrente, que é esse que você está tratando aqui, que é a capacidade que os Estados-membros têm de elaborar suas próprias constituições. A melhor aula sobre isso é a lição do professor José Afonso da Silva. Ele vai sistematizar quais são esses princípios que servem de limites ao poder constituinte derivado decorrente. E o professor José Afonso da Silva vai lembrar que são os princípios estabelecidos, aqueles princípios que estão na Constituição Federal para que os Estados-membros respeitem, seja de forma expressa, seja de forma implícita, ou seja porque
aquela competência foi dada a um outro ente da federação e, logicamente, já excluiu o Estado membro daquela matéria. Então, a Constituição, ora vai determinar que o Estado faça algo, ora vai determinar que o Estado não faça algo e ora vai atribuir a outro ente da federação. Esses princípios estabelecidos servem de limites ao poder constituinte derivado decorrente. A gente tem também, como limite, os chamados princípios sensíveis, previsto no artigo 34, inciso 7 da Constituição. São aqueles princípios que, uma vez desrespeitados, dão ensejo à intervenção federal. Não há nada mais grave numa federação do que uma intervenção, que é a suspensão temporária da autonomia do ente. Então, já que eles podem sofrer uma intervenção, é claro que na Constituição Estadual tem que observar os princípios sensíveis. E, por fim, o professor José Afonso da Silva vai lembrar dos chamados princípios extensíveis, que são aqueles princípios previstos na Constituição Federal se referindo à União ou autoridades federais, mas que por extensão expressa ou implícita se aplicam também aos Estados-membros. Um exemplo de extensão expressa é o artigo 77 da Constituição. A Constituição fala sobre o Tribunal de Contas da União e diz que aquelas normas no que couber serão extensíveis aos Estados-membros. E o exemplo de extensão implícita é, por exemplo, a iniciativa do governador para apresentar projeto de lei sobre servidor público. A Constituição trata disso falando de presidente da República, mas a Constituição Estadual tem que atribuir essa competência também aos Estados-membros, ao governador no âmbito dos Estados-membros. A dificuldade é que é um assunto totalmente jurisprudencial. Tem que conhecer a jurisprudência do Supremo para saber quando o Supremo aplica essa simetria, né, ou quando ele quando não aplica. Bem, vamos lá. Mais uma pergunta do José Rodrigues. Professor, eu queria falar sobre o tamanho da Constituição. Muito se fala, em comparação com os Estados Unidos, que a Constituição americana ela é estável e que a brasileira muda muito. Seria por quê? Porque ela é muito detalhada, ela trata de muitos temas? Bem, essa estabilidade da Constituição americana existe porque ela é principiológica. Ela é muito aberta. E os princípios, eles têm por característica mudar o sentido mesmo ao longo do tempo. Um exemplo interessante, a Constituição francesa dizia que todos os homens são iguais perante a lei. Naquele momento, eram todos os homens sexo masculino, todos os homens sexo masculino branco, todos os homens sexo masculino branco com renda. Olha o que a gente entende hoje quando a gente escuta que todos os homens são iguais perante a lei. Então, os princípios eles vão mudando ao longo da história. Então, uma Constituição muito principiológica, mais principiológica, ela permite uma duração maior, porque ela permite que os princípios se amoldem a novas realidades. A nossa Constituição realmente é muito prolixa. Ela trata de assuntos diversos, que sequer são assuntos constitucionais. Eu brinco com meus alunos o seguinte, que qual outra Constituição do mundo fala sobre os radioisótopos de meia-vida de duração até 2 horas? E se você for lá no artigo 21, isso está lá. Então, a nossa Constituição é extremamente prolixa. Isso acaba exigindo que haja mais alterações, especialmente no mundo moderno. Nós temos uma sociedade que muda muito rápido. Com a questão de internet, mecanismos de comunicação muito rápido, a sociedade muda muito rápido. E a Constituição precisa acompanhar essas mudanças. A integração entre Constituição e sociedade sempre tem que existir. Então, uma sociedade que muda muito exige uma Constituição que muda muito também. Bem, vamos lá, mais uma pergunta de um internauta. Professor, a minha última dúvida sobre o tema é: o que é poder constituinte originário e quais são as suas principais características? Priscila, olha só, o poder constituinte originário, ele é totalmente diferente do poder constituinte derivado que a gente acabou de estudar, por exemplo. O poder constituinte originário, ele tem características muito peculiares. As principais são: o poder constituinte originário, ele é inicial, ele é inaugural, ele cria um ordenamento jurídico novo, ele inaugura um ordenamento jurídico novo. A cada nova Constituição, a gente tem um novo país do ponto de vista jurídico, porque ele cria um ordenamento jurídico novo. Justamente por criar um ordenamento jurídico novo, ele tem caráter político, porque ele é anterior ao próprio direito. Se ele cria o direito, ele é anterior ao próprio direito. Então, ele tem esse caráter político. Além disso, o poder constituinte originário é ilimitado do ponto de vista jurídico. Se ele está criando um direito novo, o direito antigo não serve de amarras para ele, não serve de limites para ele.
Então, ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, tudo isso pode ceder diante da manifestação do poder constituinte originário. Só cuidado, que a doutrina vai lembrar que o poder constituinte originário possui alguns limites fora do ordenamento jurídico. Limites na ética, no espírito que move a constituinte, etc. Como assim? Nem o poder constituinte originário poderia dizer que quem rouba uma maçã vai ter o braço decepado. Nem o poder constituinte originário poderia isso, porque isso fere de tal forma a nossa convicção do que é justiça que não poderia ser feito. Mas vejam que esse é um limite fora do direito. No âmbito jurídico de norma jurídica, o poder constituinte originário é ilimitado. Além disso, o poder constituinte originário é incondicionado. O que isso significa? Ele não possui forma pré-estabelecida para se manifestar. Ele se manifesta da maneira como o movimento histórico ali exigir. Bem, muito obrigado pela audiência. Espero que as perguntas tenham servido para esclarecer esse assunto tão importante que é o Pacto Federativo. E acompanhe aqui a TV Justiça. Quero agradecer a presença dos alunos que estiveram aqui comigo também. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.